Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e conforme foi me pedido, hoje eu vou trazer para você alguns modelos de redações de questões discursivas que você vai ver na prova do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quer saber todos os detalhes? Fique até o final, até porque no final eu já trouxe uma novidade para você. Então vamos lá. Eu não trouxe a apresentação, já trouxe direto aqui para mostrar para vocês. A primeira prova que eu vou mostrar é a discursiva para o cargo de arquiteto. Esse concurso aqui é o de 2007. Aqui tem as orientações, quais são as instruções, os pontos. E eu gostaria de mostrar para vocês qual que é o nível das questões que vem. Pensando nessa lógica de 2007, podemos esperar, logicamente, perguntas mais bem elaboradas, mas é só para vocês terem um parâmetro e uma noção. A questão 1. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, estabelece em seu artigo 5º que uma lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Em caso de descumprimento dessa determinação, poderá ser aplicado o instrumento do IPTU progressivo no tempo. Explique como esse instrumento legal pode ser aplicado. Então, na primeira questão discursiva aqui para o cargo de arquiteto, ele tinha que dar conta de conhecer o Estatuto da Cidade, mas não apenas conhecer, entender a fundo dentro dessa organização o que é o IPTU progressivo no tempo. E aqui ele teria que explicar como que esse instrumento pode ser aplicado, no máximo de 12 linhas. Muita gente falou que não tem como a gente saber o número de linhas, então não dá para treinar. Você pode treinar ali, eu falei entre 10 a 15 e em alguns casos entre 15 a 20. Inclusive vou trazer aqui sobre o cargo de técnico para poder mostrar um pouco sobre isso. Então é importante que você comece, quando for fazer o estudo do conhecimento específico, entender o processo como um todo, não apenas olhar por cima. Olhar por cima não será suficiente, até porque você dará consultoria sobre aquele assunto, digamos assim, aquela temática. Você vai ser o especialista dessa temática dentro da Assembleia. E é justamente por isso que não dá para saber por cima. Então essa aqui é a primeira questão. A segunda questão ainda traz o Estatuto da Cidade, mas agora já fala sobre outra coisa. Explique como esse instrumento legal, conhecido como transferência do direito de construir, pode ser aplicado. Então percebam como que é importante conhecer as legislações que são mais importantes naquela área de atuação a fundo. Aqui já trouxe um autor e vocês vão perceber que é muito comum nas provas da Assembleia cobrarem autores, eles estão sendo explorados nas referências bibliográficas e aqui eles aparecem de forma nítida na discursiva. De acordo com o FIC, do 93, os bens imóveis e suas benfeitorias podem gerar frutos, tais como a renda, o aluguel e o arrendamento, como também podem gerar direitos. No que diz respeito aos direitos, conceitue. Então, você vai conceituar comodato, concessão, servidão e usufruto. Eu confesso que eu vi essa prova, achei muito tranquila. Por mais que eu não seja dessa área, se eu fosse da área, eu entendo que eu conseguiria responder. Mas vocês vão perceber que do concurso de 2007 para o outro concurso que nós tivemos em 2013, já tivemos mudanças consideráveis. E agora em 2022, na verdade a prova em 2023, acredito que nós teremos mudanças mais consideráveis ainda. Então aqui eu vou mostrar por alto, aqui tá pedindo para conceituar. Aqui já vem um pequeno textinho e aí depois fala: nos casos que tal exigência seja impossível de ser atendida,
Descreva como o reservatório deve ser executado a partir do que está colocado aqui no texto. A grande maioria das discursivas, elas vêm assim, com um parágrafo aqui, às vezes mais, a depender do cargo, vocês vão perceber que isso vai alterar, mas vem aqui um parágrafo, uma discussão, às vezes só um enunciado breve e em seguida já vem o que você precisa fazer. Então não é nem aquela coisa que dá para você tentar buscar algo no texto, ou você tem conhecimento ou você não tem. E é por isso que é importante se preparar para a prova discursiva por meio do estudo do seu conhecimento específico de forma aprofundada. Então já passei aqui pela prova de arquiteto, vou trazer a próxima para vocês, que é de assistente social. Aqui na prova de assistente social já está muito mais voltado para autores. Então percebam, numa situação de desemprego e injustiça ligados à exclusão, os trabalhadores que tentam lutar por meio de greves se deparam com dois tipos de dificuldades, que mesmo sendo subjetivas, não deixam de ter consequências importantes para a mobilização coletiva e política. Sintetize as duas dificuldades apontadas por Dejus 2007. Então, aqui eles trazem um pedacinho que é como se fosse uma síntese do que foi entendido por meio da leitura, e aí eles pedem para você apontar com base em um autor ou com base em uma autora, não com base no que você acredita. E é por isso que eu digo que as referências bibliográficas são extremamente importantes. Aqui teriam 12 linhas. A categoria dos assistentes sociais, articulada às forças sociais progressivas, vem envidando esforços coletivos no reforço da esfera pública, de modo a inscrever os interesses das maiorias nas esferas de decisão política. Caracterize o horizonte que Yamamoto 2007 aponta nesse sentido. Reforço mais uma vez, nunca é você candidato, é sempre você dizendo a partir de um olhar do outro, de um autor ou de uma autora. E é por isso que tem que ter um conhecimento gigantesco para dar conta de fazer a discursiva. Aí aqui já fala sobre caracterize o sentido que a autora, ainda Yamamoto, dá ao que ela chama de a grande política. Aí aqui, descreva o significado para o trabalhador da venda de sua força de trabalho na perspectiva analítica de Yamamoto. Aqui ainda foi bom porque utilizaram Yamamoto pelo menos 3 vezes, né? Aqui já traz Magalhães, que são a avaliação formal e a informal, descrever esse tipo de avaliação e por aí vai. Agora nós temos aqui mais uma prova de consultor administrativo. E eu achei interessante trazer essa de consultor, porque eu trago na lógica de 2007, depois eu te mostro na lógica de 2013, para você perceber as diferenças. Então aqui, consultor administrativo. Questão 1. Algumas técnicas foram desenvolvidas para ajudar os gerentes a analisar problemas de forma sistemática, estudando suas causas, consequências e prioridades. Essas técnicas devem ser examinadas sob a ótica do consultor administrativo, que elege qual é a mais adequada a uma dada situação. Começou a te contar. Uma dessas técnicas é o diagrama de Irikawa, eu acho que é Irikawa, ou diagrama 4M, que eu conheço assim. Explique esse modelo levando em consideração sua forma, sua finalidade e seus critérios, considerando a execução de todo o processo. Então percebam como aqui está voltado ainda para uma parte mais conceitual. A questão 2 fala aqui das técnicas, fala sobre tomada de decisão e depois já traz. Entre essas técnicas, inclui-se a árvore de decisões. Descreva essa técnica, destacando sua principal utilidade. Percebam que ainda está voltado muito para um ramo conceitual. 3. Com relação às características de decisões de grupos, merece destaque a influência que cada pessoa recebe das demais. É visível também um aumento da propensão ao risco.
Em grupo, as pessoas sentem-se mais protegidas e tendem a tomar decisões que individualmente evitariam. De forma geral, a decisão em grupo depende de fatores que todos os administradores, gerentes e pessoas que trabalham em grupo devem conhecer. Cite e explique objetivamente esses fatores. Mais 12 linhas. Mais uma vez voltada para um viés conceitual. Você tem que ter o conceito, o conhecimento, a informação para dar conta de trazer aqui. Aqui já trouxe o princípio aqui da igualdade, que é um alicerce da licitação. Percebam que aqui já mudou um pouquinho de matéria. Cite e explique os dois princípios a que se refere essa questão aqui. Descreva as exceções previstas na lei complementar. Então, trouxe conteúdo sim, é ainda um conteúdo técnico, mas não conceitual ou teórico, agora mais voltado para o técnico mesmo, para o seu conhecimento técnico a respeito de uma legislação específica. 5. Com relação ao orçamento público, mais um conteúdo técnico, mais especificamente, após a observância, se for o caso do processo licitatório, a despesa orçamentária será efetivada por meio do cumprimento de 3 estágios. Cite e descreva esses estágios da despesa orçamentária. Então, percebam que aqui transitou ora por um conhecimento conceitual, teórico, ora por um conhecimento técnico, conhecimento das normativas, das fases dos processos. Essa aqui foi a prova de 2007. Vejam a prova de 2013 para o mesmo cargo, consultor administrativo. Desde a edição da Lei 4.320 de 64, despesas de capital são uma categoria de classificação de despesas incorporada aos orçamentos públicos. Compreende as subcategorias investimentos, inversões financeiras e transferências de capital, ou seja, os recursos transferidos a outros entes para aplicação em despesas de capital. Todas as despesas de capital constariam do PPA? Justifique sua resposta. 15 linhas. Então, aqui, conteúdo técnico. Próximo, tem um rascunho. Questão 2. Vieira e Furtado, na obra Gestão de Contrato de Terceirização na Administração Pública, Teoria e Prática, relacionam algumas atribuições que julgam ser procedentes na gestão de contratos. Cite 3 atribuições e descreva-as. Então, percebam que assim como naquela prova que eu mostrei de assistente social, nessa prova aqui a gente já vê um caráter mais voltado para autores específicos. Não deixa de ser um conhecimento conceitual, conhecimento voltado para a teoria, mas tem que ter domínio de um autor ou de autores ou autoras específicos. Próximo. Para coordenar as ações dos indivíduos, objetivando a concretização das metas organizacionais, surgem as regras e os controles burocráticos. A regra permite a negociação informal entre as partes no interior da organização. A regra, na verdade, estabelece um espaço de negociação e ajuste mútuo entre as partes. Relacione as funções da regra considerada como latentes que comprovam a descrição acima. Então, mais uma vez, você tem que ter um conhecimento conceitual, conhecimento teórico e por aí vai. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui um panorama, porque muita gente está sem entender como é que vai vir essa discursiva. Percebam que a configuração basicamente é a mesma. Um textinho com aquela pergunta já te pedindo para poder fazer algo, ou descrever, ou relacionar, ou explicar. Isso aqui já começa a dar um parâmetro um pouco melhor. Então, aqui nós vimos cargos que estão voltados para a área de analista mesmo, assistente social, arquiteto, consultor administrativo, mesmo sendo consultor, ainda está voltado um pouco para a área de analista. Agora eu vou mostrar uma de consultor. Também do último concurso, neste caso aqui, consultor legislativo, interlocução social e desenvolvimento de projetos institucionais.
percebam. Aqui o texto já é maior, vou até diminuir. Aí fala sobre participação e deliberação, eu não vou ler tudo porque é grande. Fala sobre política pública, diálogo, deliberação. Aí fala aqui no finalzinho, traz uma frase de autores. A partir dos fragmentos acima, discorra sobre a ideia de sistemas deliberativos na área de políticas públicas e o papel do legislativo nesses sistemas. Então percebam como que muda drasticamente, e aqui já é bem diferente da outra lógica, que você tem que inclusive casar alguns conteúdos, e eu vou mostrar a próxima para vocês perceberem como que é a sequência e como que se configura de forma diferenciada. Outro texto gigantesco aqui de funk, fala dele, traz outros aqui autores. A partir dos fragmentos acima, discorra sobre as possibilidades da concretização dos elementos essenciais elencados por Smith nos tipos de mini públicos apresentados por Fang. Então, se você não sabe nada sobre isso, infelizmente você não vai conseguir escrever nada. Se você não tiver um arcabouço teórico, um arcabouço técnico e um arcabouço conceitual, você tende a escorregar porque você não dá conta de responder questões como essa, que são questões muito específicas. Lógico que perpassam sim pelo seu conhecimento específico, mas é o tipo de conteúdo que não basta apenas você fazer uma leitura geral, leitura por cima, você não vai conseguir atender o que você precisa. Mais uma que eu quero mostrar do cargo de consultor. Mais um texto aqui, a constitucionalização simbólica. Então aqui tem o texto. Com fundamento nas ideias de Neves, responda: qual função social preenche o direito constitucional positivo se a Constituição for considerada um subsistema do direito positivo? Vejam como que tem que ter domínio, tem que ter conhecimento para dar conta de responder. E eu quero mostrar mais uma antes de ir para o cargo de técnico. Então aqui fala um pouquinho da Constituição de 88, fala que traz aqui alguns artigos, aí fala aqui no final, aqui está falando da participação social, do controle. Contudo, as audiências públicas, um dos canais de participação popular mais usuais, tem muitas vezes sido utilizadas como instrumento de validação de propostas do Estado. Assim, pergunta-se: quais princípios e/ou formalidades são necessários para que a participação popular em audiências públicas possa ser considerada legítima? Então percebam como é diverso, é amplo, não está voltada apenas para um viés, e o consultor ele traz isso por meio da sua área de seleção. Inclusive, você vai conseguir perceber o que é que abrange essa área de seleção, e quanto mais ampla ela é, mais você tem que ter conhecimento, porque vai perpassar aí por diversas áreas diferentes, que tem cada um seus autores renomados, tem cada um as suas legislações, as suas normas e os seus procedimentos. E você vai precisar dar conta disso na sua discursiva, tanto da segunda etapa quanto da terceira etapa, se houver. Então, por isso que eu gostaria de trazer isso aqui, para conseguir dar luz um pouco para vocês dentro desse processo que é de estudo mais qualificado, não um estudo por cima da parte do conhecimento específico, que é a parte que vai ajudar vocês a darem conta de fazer a prova discursiva. E como prometido, eu vou mostrar aqui 3 provas de técnico, vou mostrar exemplos. A última prova de técnico lá de 2007 não teve esse tipo de configuração que vai ter agora, que são questões de interpretação de texto. No meu vídeo de análise do concurso da Assembleia, eu até mostrei uma, mas eu vou mostrar outras 2 aqui, um pouco mais velhas, um pouco mais novas, na verdade, para mostrar as diferenças. Então, como eu já mostrei essa aqui lá de 99 da PUC-Rio, eu vou mostrar um pouco mais rápido para quem ainda não viu o vídeo de análise. Inclusive, você que não viu, corre lá para ver, porque a análise foi completíssima.
Aqui nós temos a prova discursiva, que vem com um texto que você vai ter que interpretar e as questões. E aqui já pergunta: o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa lista entre os possíveis significados de orgulho os seguintes: sentimento de dignidade pessoal, amor próprio demasiado. Na sua opinião, o autor privilegia algum desses dois sentidos na descrição que faz do orgulho? Então, aqui no texto, o autor fala sobre orgulho e aqui já se pergunta se ele está utilizando um desses dois conceitos. Eu falei e vou no vídeo anterior e vou repetir. Essa prova aqui é só para demonstrar para vocês como é que se dá essa construção de respostas de interpretação de texto. Porque é importante lembrar que uma prova de 99, né, aqui aplicada em 2000, tem um outro viés do que uma prova de 2022. Mas é só para vocês entenderem de forma geral. Então, aqui perguntou mesmo sobre o texto. Aqui já pediu para retirar do texto um período que explicite duas ideias. Depois eu vou trazer para vocês aqui agora um vestibular de 2007. Esse de 2007, ele já está um pouco mais encorpado, digamos assim. Aqui traz um anúncio. Nesse anúncio aqui, pede-se para analisar. Então, trouxe um outro tipo de texto. Depois, analisou-se aqui um outro anúncio. E a partir daí diz: nos dois textos, ocorre o emprego da preposição por ser antiderrapante e por escorregamento. Explique a relação semântica estabelecida por essas preposições nos textos. Então, achei interessante trazer para a gente perceber como é que pode ser até vasta essa questão da interpretação de texto. Retire dos textos dois exemplos que comprovem o uso da fita adesiva para fins empresariais e não domésticos. A partir do título, tiras antiderrapantes de alta fotoluminescência e dos itens referentes ao produto, elabore um texto descritivo no qual esses itens permanecem nessa mesma ordem e sejam introduzidos por verbos. Eu acredito que esse tipo de questão não vem, porque querendo ou não está mandando para elaborar um texto, mas de toda forma está aqui. Reescreva o fragmento, aí aqui fala o fragmento, substituindo a forma verbal. Por mais que seja uma questão discursiva, eu entendo que talvez não venha em razão de estar muito voltado para a parte gramatical. Mas, para quem está muito sem norte, sem entender por onde estudar, talvez seja bom nesse início mesclar questões puramente de interpretação de texto, que vão te pedir para analisar isso aqui e responder, mas também questões que perpassam aqui pela parte gramatical. Eu acho que fazer esse exercício vai ser muito importante, vai ajudar na parte do conhecimento português com certeza. Além disso, consegue te preparar para uma possível prova que cobre de você algo voltado para esse viés gramatical também. A última prova que eu trouxe é de um processo seletivo de 2009. E aqui nós temos o texto, né? Percebam que já é um texto maior. E pergunta: qual é o argumento rebatido pelo contra-argumento apresentado no primeiro parágrafo? Isso aqui é uma típica questão de interpretação de texto. Então, isso aqui é um tipo de questão que pode cair. Talvez mais elaborada, mais robusta, mas pode cair algo nesse sentido. Sobre os argumentos utilizados no artigo, qual seria de autoridade e qual de raciocínio lógico? Isso aqui também pode ser uma questão que pode ser explorada para você. Questão 2, aqui tem uma tirinha, né? Tem Mafalda aqui. A primeira fala de Mafalda constitui uma proposta irônica. Explicite essa ironia. Isso aqui também é uma questão de interpretação de texto. Como pode ser entendida a segunda fala de Mafalda? Também é questão de interpretação de texto. Então, isso aqui também pode ser um tipo de questão que apareça na sua prova. Mais uma aqui é sobre já um anúncio. No texto, entre natureza e cultura, não se privilegiou a segunda. Como a construção da propaganda
possibilita essa ideia. Então vejam que você tem que fazer uma análise, uma interpretação até às vezes subjetiva para dar conta de dizer. Então isso aqui também é um modelo de questão que pode cair na sua prova. Aqui mais um artigo aqui de jornal, né? Qual é a posição do jornal em relação às pesquisas com células-tronco embrionárias? Explique 2 estratégias utilizadas para indicar a posição do jornal em face do fato. Então, aqui são exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. Estão me perguntando muito, Thaís, mas como que estuda para a questão de interpretação de texto? Vocês podem utilizar essas provas, busquem aí provas discursivas, para vocês conseguirem dar conta de escrever. Nesse momento, vocês podem utilizar, inclusive, questões não apenas de interpretação de texto, mas como algumas aqui que eu mostrei, que vão perpassar também uma escrita, mas dizem mais da parte gramatical. E depois o interessante é você buscar um cursinho que tenha realmente esse viés voltado para essas questões de interpretação de texto. Inclusive eu estou fazendo levantamento, estou buscando parceiros e parceiras para trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu entendo que será um divisor de águas ter uma redação bem feita, nos moldes desejados pela banca. Então eu já estou buscando isso e em breve eu vou trazer aqui para vocês. Não apenas voltado para a discursiva, mas também voltado para o português da FUMARC, que eu tenho certeza que pode ser um diferencial para você. Então, o vídeo de hoje foi para trazer de forma geral aqui para vocês sobre as discursivas do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer ter mais conteúdos aqui sobre a Assembleia, pode deixar aqui embaixo para mim também nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo.